Todas as festas judaicas precisam ser analisadas, estudadas, elas são a sombra daquilo que haveria de acontecer. E fora isso, tudo aponta para Yeshua HaMashiach, aponta para Jesus Cristo, e nós somos cristãos, nós somos seguidores de Yeshua HaMashiach, tá bom? Não se confunda, por favor. Nós não podemos seguir a risca ritualística das festas judaicas, porque nós não somos judeus. Essas festas, diz na Torá, que são perpétuas para o povo de Israel. E nós somos a igreja do Senhor. Há um vínculo, com certeza, entre Israel, que rejeitou o Messias, e a sua igreja. Há uma linhagem espiritual, com certeza, e nós fomos enxertados em toda essa promessa abraâmica. Porém, queridos, o fim da lei é Cristo. Toda ritualística se cumpre em Cristo. E muita gente me pergunta, Natanael, na minha igreja celebramos todas as festas judaicas com o calendário e nós fazemos tudo como manda o figurino e fazemos tudo isso segundo a ordenança da palavra de Deus. Eu digo, será? Será que você está cumprindo a risca? Olha só, vamos começar com Pessach. Pessach, se você vai cumprir a risca e celebrar Pessach, o Seder de Pessach, porque não é só um dia, porque tem gente fazendo um cultinho lá na igreja e começa a dizer, hoje estamos celebrando o culto de Pessach, depois vem os pais ázimos, vamos celebrar os pais ázimos, depois vamos celebrar Bicurim, e começam a fazer cultos dentro da igreja, dentro do salão, que normalmente é chamado de templo, que você sabe que não é, mas começam a fazer um culto para celebrar essas festas. Isso está redondamente errado. Queridos, preste atenção, nós nunca vamos cumprir a rigor as festas judaicas. Sabe por quê? Porque nós vamos anular o sacrifício de Cristo. Vamos lá, estamos celebrando Pessach. Aqui eu desenho um cordeiro, porque esse cordeiro aponta para o sacrifício de Yeshua, a morte de Yeshua. E você vai ver que nós cremos agora e temos o ensinamento doutrinário para a igreja que Cristo é a nossa Páscoa. Cristo é a nossa Páscoa. Agora, se eu vou celebrar a rigor, vou ter que fazer todos os dias em sequência, os ceders de Pessach, a sequência dos dias, tudo como é feito ou era demandado segundo a Torá, e literalmente, não duvido que já tem alguém fazendo isso entre esses apóstolos malucos que já surgiram, degolando um cordeiro, literalmente um animal derramando sangue. Então, você nunca vai poder fazer isso. Por quê? Porque Cristo já morreu. Cristo é a nossa Páscoa. Olha o que diz a palavra aqui em 1 Coríntios 5. 1 Coríntios 5, no versículo 7. Diz assim, no versículo 7, parte B. Diz assim, pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascual, foi imolado. Olha o que diz aqui no versículo 7 antes. Lançai fora o fermento para que sejais nova massa. Nós somos essa nova massa e toda a essência daquilo que era literal, ritualístico para o povo judeu, agora é símbolo para nós, deve ser estudado, deve ser analisado com detalhes. Quem pensa que eu sou judaizante está redondamente enganado. Eu trago toda a exposição, ou tudo que eu trago com a exposição, com o hebraico, com todo o conteúdo que você possa imaginar, com toda a ritualística, em análise, muitas vezes aqui desenhando aqui na lousa, sabe para quê? Para que você entenda, mas tudo aponta para a doutrina da nova aliança, Brit Hadashah, tudo aponta para a pessoa de Yeshua HaMashiach, ou seja, a doutrina em Cristo é fortalecida pela riqueza e pela simbologia espiritual de cada ritual, de cada sacrifício, de cada festa, de qualquer demanda ali da Torá, a qual era rigorosa. Se nós não entendemos isso, podemos cair nesse erro de estar judaizando. Então tome cuidado com esses cultos que se dizem, estamos celebrando Páscoa, estamos celebrando tabernáculos, estamos celebrando Shavuot, será que está celebrando mesmo?
Será que você está sendo fiel? Vamos lá, o figurino, porque a palavra diz que se você não cumpre ela num contexto ou na sua completude, você errar num mandamento, você está condenado. Se você quer viver da lei, você vai ter que viver o rigor da lei. E se você profana algo da lei, você vai ser apedrejado. Ai, meu Deus! Muita gente não sabe que a lei manda apedrejar, manda queimar, manda passar o fio da espada e vem juízo. Então, Paulo é bem claro nisso. Leia a epístola aos Romanos. Me falta tempo para explicar tudo isso, mas temos vários vídeos explicando sobre Romanos, sobre Gálatas e sobre o próprio sacrifício de Yeshua HaMashiach, tá bom? Isso aqui é riqueza? Claro que sim. Quando eu faço o desenho, não é que eu vou começar a cultuar ou adorar segundo a ritualística judaica. E não concordo quando uma igreja cristã começa, uma comunidade cristã começa a se voltar de uma forma mística a novamente usar utensílios judaicos que são para o culto judaico, o qual não reconhece a Yeshua HaMashiach. O culto judaico não reconhece a Yeshua HaMashiach. Agora, se eu sou um judeu que reconheço a Cristo, eu tenho que ter bem claro na minha mente, no meu coração, que eu estou debaixo da graça e, ao mesmo tempo, vou conhecer profundamente tudo isso, toda a ritualística, toda a festa, toda a data, e com certeza fazer um paralelo com a Brit Hadashah, com a nova doutrina, e saber que agora em Cristo eu vivo pela graça, eu vivo pela autoridade do seu mandamento, que é amar a Deus e amar ao próximo com a si mesmo, porque ali se cumpre toda a lei. E eu sei do que está acontecendo no calendário, mas vivo na graça, não vivo mais em ritualística, porque se eu quero celebrar ritualística, eu vou ter que cumprir tudo. Vamos começar circuncidando, porque, presta atenção, é um absurdo um incircunciso estar celebrando o Pesach. É um absurdo alguém que não foi circuncidado estar celebrando todas essas festas, Bicurim, o próprio ritualística dos pães ázimos, tudo que você vê aqui. Yom Teruah, que é a festa de trombeta, Yom Kippur, que é o dia da expiação, e o próprio Sukkot, que também é Pentecoste, toda essa sequência. Então, é impossível que um não circuncidado, alguém que não tirou o prepúcio ali como imundo, porque a lei já te condena como imundo, estará celebrando essas festas. Então, peraí, se eu quero celebrar as festas, vou ter que circuncidar. E se eu vou circuncidar, vou cair no mesmo erro que Pedro estava fazendo com os cristãos e estava se dividindo e estava com dupla face aí, se manifestando de uma forma hipócrita. E Paulinho, Santo Paulo, diz que o confrontou cara a cara e falou: você é um hipócrita, você está errando, você está atuando de duas maneiras. Quando está um judeu, você fica um judeu e quer circuncidar todo mundo e atuar como judeu. Agora, quando chegam os de fora, você quer atuar como um gentil e começa a abraçar todo mundo, e sendo que você começa a fazer esse jogo duplo. Seja firme e entenda o que Cristo te mandou fazer. Pedro foi repreendido por Paulo. Paulo era top. Paulo, um dia eu vou conhecer Paulo lá na glória. Era enérgico e sabia o que era certo e o que era errado. Você tem que ler Romanos, você precisa ler Gálatas. Vá lá, mergulhe nessas passagens. E aqui em Coríntios também temos várias passagens indicando. Outro livro escritos que eu aconselho ler é Hebreus. Leia Hebreus, mergulhe em Hebreus e entenda o sacrifício eterno de Cristo. Isso é maravilhoso porque, logicamente, aqui estamos apontando, aqui diz claramente que Paulo, em 1 Coríntios 5, no 7b, diz que Cristo é a nossa Páscoa, Cristo é o nosso Cordeiro. Aqui a festa de Matzah. Matzah é a festa dos pães ázimos. É uma sequência de dias e, logicamente, Cristo é o nosso pão ázimo. Olha o que diz aqui em 1 Coríntios também, 5, versículo 6, diz assim: não é boa a vossa jactância, não sabeis que um pouco de fermento leveda toda a massa, lançai fora o velho fermento. Aqui o matzá está sendo exigido, lançai fora tudo que é rudimento, que não pertence mais a nós. Tudo aquilo que não pertence mais
aos seguidores de Yeshua HaMashiach e a sua doutrina. E diz assim: como sois de fato sem fermento, pois também Cristo é o nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Olha o que diz 8. Por isso celebramos a festa não com o velho fermento. Celebramos a festa não com a doutrina passada. Não podemos seguir mais essa ritualística, nem com o fermento de maldade e de malícia, e sim como asmos da sinceridade e da verdade. Ou seja, para ser pães ázimos, o matzá, temos que atuar com sinceridade diante do Senhor. Como ele diz também, se alguém quer se circuncidar, está errado. Por quê? Porque para se circuncidar, você precisa ser judeu. Ele diz claramente, Paulo diz claramente que agora é a circuncisão do coração, da santidade do coração. E só Cristo, pelo poder do seu sangue, pode fazer isto. Eu sei que muitos podem me fuzilar, podem me condenar, mas eu quero ouvir a sua opinião. Você faz parte da ala que quer apagar, porque dois extremos querem apagar o Primeiro Testamento, querem tirar tudo isso aqui. Ah, Natanael, você é judaizante porque fica desenhando o menorá, porque fica falando de judeu, porque fica falando das festas. Eu falo com autoridade porque quero conhecer e ter uma base para entender, porque diz se é sombra, sombra diz claramente. Paulo em Colossenses, capítulo 2, versículo 16 e 17. Diz claramente que tudo isso aqui é sombra. Olha só, se eu estou numa esquina e não consigo ver aqui na esquina e está a projeção da luz, pela sombra eu estou vendo quem vem. Se é uma criança, se é um idoso. Pela sombra, às vezes, eu vejo que a minha esposa está vindo, porque pela sombra eu já conheço. É projeção. Então, se eu não tenho definição da sombra, eu não tenho a revelação de quem vem. Então, o que acontece? Se eu não tenho clareza disso e estudar com profundidade isso aqui, com certeza não vou saber o que Cristo fez, não vou saber e conhecer a profundidade da doutrina cristã, não vou saber as estações do que vem futuristicamente para este mundo, para a nação de Israel e para a igreja do Senhor. Eu preciso estudar. Agora, eu fazer a ritualística não vou conseguir nunca, porque vou ter que matar um cordeiro, aqui vou ter que matar um cordeiro. Então, julgando se é com fermento ou sem fermento, não. Quero saber se o fermento está no seu coração. Ah, ele foi circuncidado? Não. Quero saber se você no teu coração tem a circuncisão em Cristo, feita pelo poder do seu sangue e pela renovação e regeneração da palavra no seu coração. Aí sim, quero te ver se realmente é santo. Certo? E aqui temos bicurim. Bicurim é maravilhoso. Bicurim são as primícias. E diz claramente 1 Coríntios 15 e 20. Olha o que diz 1 Coríntios 15 e 20. Diz que Cristo agora é a nossa primícia. Nós não podemos celebrar bicurim. Por quê? Porque nós não semeamos literalmente a terra. Nunca vamos entender, a não ser que você more na roça, você nunca vai entender o que é o primeiro fruto. O que é o primeiro fruto, literalmente? Isso é algo simbólico. E justamente diz Paulo aqui no versículo 20 de 1 de Coríntios, diz assim, mas de fato Cristo ressuscitou. Lógico, tudo está apontando para a ressurreição do próprio Salvador. Ele ressuscitou dentre os mortos, sendo ele o bicurim, as primícias do que dorme. Porque você estava morto e ele te fez ressuscitar. E essa primícia trouxe um feixe de primícias que ressuscitaram com Cristo e nós morremos para o mundo e ressuscitamos com Cristo e estamos assentados nas regiões celestiais. Nós estamos com Cristo, que ele é a primícia. Tá? Então, existe com certeza a festa de bicurim, que são as primícias, inclusive para chegar até Pentecostes, que é Shavuot, que seriam 49 dias de colheita, e muita gente quer celebrar Pentecostes segundo a ritualística judaica. Está errado. Nós celebramos Pentecoste, ou mencionamos Pentecoste, porque em Pentecoste houve o derramar do Espírito, e para nós Pentecoste é a explosão, vamos falar assim, da efusão e a promessa cumprida para que o mundo inteiro alcançasse, porque a promessa era ser-me-eis minhas testemunhas. É essa a promessa, tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra, e se cumpre nessa colheita. Mas eu não posso celebrar bicurim porque eu vou ter que separar o homer. A contagem do homer, inclusive tenho estudo sobre a contagem do homer aqui no canal, procure. Tudo isso precisa ser estudado.
Eu te convido para estudar conosco. Temos muitas matérias, dezenas e dezenas de matérias preciosas. Temos material apostila. Muita gente me pergunta, tem apostila para mandar? Tem PDF? Enfim, temos muita coisa preciosa. Isso nos custou muito tempo, muitas horas, muitas vigílias. São mais de 35 anos no ministério. Eu estou trabalhando, estudando, conhecendo e, logicamente, estamos trabalhando com isso. E tudo isso é para a obra de Deus. Há pessoas que trabalham conosco, claro, lógico, porém, tudo é direcionado para o reino de Deus. É o reino. Se você está conosco estudando, na descrição do vídeo tem aí o link para você estudar e estar conosco de uma maneira muito acessível, você estará cooperando com a obra de Deus, cooperando com o reino de Deus. Nós temos também agora um e-book de vários PDFs. Nós tivemos que sair do Telegram e temos agora um e-book, e conforme você vai entrando, e todos que estudam conosco e vão fazer parte da Universidade do Reino, vão ter um e-book com mais de 190 PDFs, todos prontos para você editar, para você imprimir, de muitos estudos colocados aqui no YouTube. Não todos, mas temos aí na descrição do vídeo o link para você se inscrever, e você, além de começar a estudar, né, e receber diplomação, você estará recebendo o e-book. Temos essa novidade para você, tá bom? Então, vamos lá, porque tem coisas preciosas, tudo com desenho, tudo com itens em hebraico, tudo com base no hebraico, é coisa maravilhosa. Precisamos estudar isso aqui, gente. É uma oportunidade que você tem. Você precisa estar conosco. Se você tem dúvidas, quer conhecer, quer entender mais, quer tirar, ligue para nós, mande uma mensagem para nós. Se eu não te atender, alguém da equipe vai te atender e podemos estar com você, tirando suas dúvidas e te apresentando o nosso trabalho. Vou anotar aqui, não sei se dá para anotar aqui, vou anotar aqui rapidinho. 13, sempre anota, 991 82 61 11. 991 82 61 11. Natanael, estou aqui como servo para estar com você. Olha só, nós vimos aqui, temos aqui Bicurim, Shavuot, Atos 2, você lembra que é Pentecoste, a menorá aqui simbolizando essas 7 hastes como luminárias, as quais sempre estavam iluminando e trazendo a ideia que essas festas seriam perpétuas para o povo de Israel, cumpridas em Cristo e simbolicamente para nós, com riqueza doutrinária para que possamos entender. Temos aqui em Colossenses 2,16, onde fala que tudo isso é sombra, fala de Yom Teruah. O que é Yom Teruah? Yom Teruah é a festa das trombetas. Você vai ver tudo isso de uma forma muito gloriosa e simbólica. Mas, queridos, eu não posso sair apregoando ou anunciando algo que era literalmente para os judeus. Agora, tudo isso é uma sombra daquilo que haveria de acontecer. Colossenses 2,16 diz assim, porque alguém me pergunta, Natanael, e aí, na tua igreja celebra as festas? Não, eu ensino a palavra do jeito que eu estou ensinando, eu ensino para a grei do Senhor, para o rebanho. Para quem não sabe, grei, quando digo é rebanho do Senhor. Eu ensino todo esse conteúdo judaico, mas trazendo e apontando para Yeshua HaMashiach, para Jesus Cristo. Eu não vou judaizar ninguém, mas nós vamos celebrar. Eu não quero nunca judaizar alguém, jamais é a nossa intenção, mas queremos reconhecer que a nossa doutrina é judaico-cristã. E precisamos entender isso para compreender mais quem é Cristo. Meu Deus, isso é precioso. Então diz aqui em Colossenses 2,16, ninguém vos julgue, porque há muita gente julgando. Diz assim, ninguém vos julgue por causa de comida, por causa de bebida, ou dia de festa. Ninguém pode te julgar por causa de estar celebrando, não celebrando, ou por não estar fazendo como manda o figurino da celebração judaica. Não, porque todos os apóstolos e pastores que dizem que celebram essas festas nas suas igrejas, não as celebram na sua integridade. Porque, do contrário, teriam que sacrificar, teriam que fazer tudo literalmente, literalidade. E se você não cumpre por completo, você já está sendo julgado pela própria lei.
você estará sendo julgado pela própria lei e o rigor da lei. Então, devemos ter cuidado. A graça já nos isentou disso. A graça já nos poupou de toda a condenação da lei. E aí estamos em Cristo. E se alguém está em Cristo, nova criação é. Tá bom? Então, ninguém pode me condenar nem por bebida, nem comida, ou será toda ritualística, ou dia da festa, de lua nova, ou de sábado. Preste atenção, é claro. Porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir. Pronto, tá aí. Porém, o corpo agora é de Cristo. A igreja, esse corpo é de Cristo. A igreja está em Cristo. A igreja se embebedou de Cristo. E muita gente já me condenou falando, você não deveria falar Cristo, porque nós somos seguidores do Messias. Querido, não sei se você ignora, mas a palavra Mashiach, traduzida é Christos em grego. Agora, vão começar a brigar se eu devo... Gente condenando e falando, você não deveria falar Jesus, porque Jesus significa não sei o quê, cavalo não sei do quê. Tomem cuidado com esse tipo de coisa. Um dia eu vou gravar sobre esses absurdos que estão falando. Nada a ver, não tem nada a ver. Porque eu não posso trazer o hebraico a rigor. Eu trago o hebraico para estudarmos e conhecermos a preciosidade dessa língua, com certeza. Mas temos a Bíblia traduzida em português. Há muitos erros de tradução, com certeza, mas devemos lê-la em português. E graças a Deus, a palavra de Deus e a palavra se espalhou para muitas línguas, até em Tupi-Guarani tem Bíblia, pelo amor de Deus. E agora eu vou ficar somente trazendo a obrigatoriedade de falar os nomes, o nome do Eterno hebraico. Nem os judeus pronunciam o nome do Eterno. Então, pare com essas coisas que não levam a nada. E gente me coordena, você deveria falar o nome verdadeiro, Yahoo. Outros falam que é Jeová, outros dizem que é Jeová, outros dizem que é, meu Deus, Yahvé, outros dizem, meu Deus, parem com isso, porque isso não leva a nada. E agora, vou te falar uma coisa, se tem alguém que não gosta da tradução dos nomes ao português, que isso é uma regra normal de qualquer cultura que tem linguística, por favor, onde, por exemplo, em português, Jesus, Yeshua se pronuncia Jesus, em espanhol é Jesus, Jesus, enfim, em todas as línguas, porque em toda língua vai se pronunciar, de toda língua confessará. Então, se alguém diz não, tem que ser em hebraico, eu te digo, então, peraí, se você, olha para mim, se você tem a Bíblia em português e está lendo a Bíblia em português, você já está embaixo de maldição. Se você condena as pessoas por causa dos nomes em hebraico, e você diz, tem que ser Yahoshua, tem que ser Yahoo ou Jeová. Não, querido, eu posso falar Yeshua como é Jesus, como posso falar em Jesus. Às vezes eu estou aqui, quem me conhece, falando meio em espanhol, porque eu falo ainda perfeitamente espanhol, graças a Deus, e de repente posso falar em inglês aqui. Meu Deus, my God, oh Jesus Christ, meu Pai da Glória, eu posso falar aqui e posso me engasgar. Agora, vão me condenar por isso? Claro que não. Isso é um absurdo. Agora, vou falar de novo. Se você tem a Bíblia em português e você condena, você já está sendo apontado pela própria lei. Então, se você falar em hebraico, você tem que ler em hebraico somente. Você tem que, tudo que está escrito, você vai ter que decorar em hebraico. Você vai ter que falar tudo hebraico. Então, isso é uma demanda absurda. Querido, nós temos a Bíblia em português, podemos ler em português, podemos ler os nomes em português perfeitamente, como se eu tenho a Bíblia em espanhol, vou ler em espanhol, com os nomes em espanhol e em inglês. Que os nomes não se traduzem. Não, peraí. Sempre tudo foi traduzido. Todos os escritos, nomes, coisas, vocabulários, tudo se traduziu. Hoje em dia, presta atenção, hoje em dia, por causa de um registro de um cartório, é necessário e é proibido traduzir um nome. Hoje, nos dias modernos, é proibido traduzir um nome. Eu sou Natanael, você Natanael, qualquer lugar do mundo, porque é um cartório registrado o meu nome. Não há necessidade, senão eu teria que registrar meu nome em todos os cartórios de qualquer lugar do mundo que eu vou. Então, por causa dessa legalidade, não há necessidade de traduzir nomes. Agora, no contexto bíblico, não havia nem cartório. Então, queridos, prestem atenção, os nomes eram traduzidos. O próprio
Shaul e o próprio Paulo. Aí está a maior prova que houve uma tradução. Muitos dizem que Saul ou Saulo foi transformado em um Paulo. Mentira, mentira. Nunca. Deus mudou o nome. Jacó, sim. Jacó foi transformado em Israel. Jacó para Israel. Aí sim, concordo. Ele mudou o nome, como Abrão para Abraão. Aí sim, Abrão para Abraão. Né? O caso de Sara, Sarai para Sara. Aí há uma mudança. Mas Saulo nunca foi transformado num Paulo. Era Saulo, Shaul para os hebreus, para os judeus, e quando ele começou a lidar com os gregos, falando em grego, aí ficou Paulos com P, normalmente. E todo mundo falava do irmão Paulos, os que falavam em grego, e acabou. Então, não tem essas coisas que estão bitolando tanta gente. Vamos parar com isso, porque nós vamos começar a judaizar, nós vamos começar a nos bitolar, e nós vamos começar a voltar novamente a rudimentos que já estão cumpridos em Cristo. Então, todas essas festas, todas essas ordenanças, até a linguagem, tudo isso podemos estudar o hebraico, glória a Deus. Podemos estudar em português, glória a Deus. Podemos estudar as festas, graças a Deus. Porém, como sombra daquilo que é a representação do próprio Cristo, que aponta para Cristo. Aqui temos Yom Kippur. Hebreu diz claramente que ele adentrou. Leia lá Hebreus 9:11 em diante, diz que ele adentrou de uma vez por todas. Senão toda vez teria que estar entrando um sumo sacerdote e não podia ser o pastor. Tem que ser um descendente de Levi, como o Cohen Gadol entrar todo ano em Yom Kippur no Santo dos Santos. Então não tem sentido isso. Agora, ele entrou de uma vez por todas e acabou. Ele é Cristo. E aí temos Sukkot. Para quem não sabe, quando ele diz, o verbo se fez carne e habitou, essa palavra, habitou entre nós, diz, ele tabernaculou, ele se tornou tabernáculo entre nós. Então, Sukkot apronta para o reinado de Cristo, que se cumprirá um dia literalmente nesta terra, no milênio, e nós seremos reis e sacerdotes, e depois estaremos eternamente com ele na glória dos céus. Entenda isso. Então, tudo isso, resumo dizendo, é precioso, é válido, aponta para Cristo, aponta para a nossa fé, para a nossa base doutrinária, a riqueza daquilo que era literal agora é espiritual e nos leva para uma vida de consagração, não debaixo da lei, mas debaixo da graça em Cristo Jesus. Eu creio que você entendeu. E se não pude me expressar bem, ore a Deus e peça a direção para que Ele te mostre o quão é importante estudar tudo isso, mas receber a glória, a virtude e a graça de Yeshua HaMashiach, de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Um abraço e um beijo no seu coração.